Meus amores, boa noite com alegria. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tá todo mundo me vendo e me ouvindo. Lilian, boa noite. Boa noite. Tá dando para me ver e me ouvir legal, Lilian? Tudo certo com a imagem? Tá, beleza. Vamos começar, gente. Hoje a gente tem. Deixa eu dar poder para a tia Carol, que eu acabei esquecendo. Só um minutinho para ela me auxiliar aqui. Foi. Hoje nós temos o nosso quarto simulado. Vocês viram o comunicado que eu coloquei lá no WhatsApp? Viram? Bem, mas como vocês já sabem, ele fica para o final, né, da aula. E hoje a gente vai fazer uma atividade. Na verdade, a gente vai começar com essa atividade e vou explicar como é que vai funcionar. Na sequência, a gente termina o estudo sobre substantivo e, se der tempo, inicia o do adjetivo. De todo modo, na agenda de hoje, que eu vou aqui mostrar para vocês, só um minuto, na agenda de hoje, eu já liberei o PDF de adjetivo, tá? Porque vocês podem se antecipar. Como a gente vai finalizar substantivo hoje, eu já liberei, independente de conseguir trabalhar hoje ou não, essa classe de palavra, eu já estou liberando aqui na agenda o PDF de adjetivo para vocês estudarem. Quem gosta de imprimir, imprime o material para estudar ele físico, tá? Então, é só para avisar, mas a ideia é que hoje a gente consiga ver um pouquinho de adjetivo ainda antes do simulado, que é o final da aula, tá bom? E agora eu vou explicar qual é a atividade que a gente vai fazer. Fala, Christian. Tia, eu tenho um tablet e minha mãe tá tentando botar o Crayon nele, só deixar botar no e-mail. Aí eu não consigo entrar. Aí tá botando no meu tablet para melhor. Christian, meu amor, eu te escutei pouquíssimo, porque teu áudio falhou. Falhou para vocês também, gente? Lilian, Alice? Falhou, não foi? Teu áudio cortou quase que do começo ao fim. Se tu conseguires, Christian, me explicar isso, eu entendi que era alguma coisa com teu e-mail. No bate-papo, tenta, já que eu acho que a tua internet está falhando um pouquinho. Eita, que legal, Lilian. Tô vendo aqui. Terminou Percy Jackson. E já tá no segundo, né? Terminou um, tá no segundo. Que massa. Que massa, que massa. Bem, tenta novamente, Christian, para ver se vai pegar. Porque até tua câmera tava. A imagem tava. Vê agora. Tá conseguindo me escutar? Tá falhando bem pouquinho, mas eu ouvi você dizendo, tá conseguindo me escutar? Ele caiu, foi? Caiu. Tava realmente ruim a internet dele. Bem, gente, vamos lá. Qualquer coisa ele vai falando comigo. Quando o Christian entrar, Carol, sim, tu fala para ele já no bate-papo, para ele falar pelo bate-papo, tá? Sim, vamos lá, gente. Nesse primeiro momento, vocês vão fazer uma atividade que é uma autoavaliação, tá? Sobre a inteligência emocional de vocês. Então, vamos entender o que é isso, para que isso serve, por que eu estou aplicando isso e tudo mais. Vamos lá. Quando a gente faz uma autoanálise, uma autoavaliação, significa que a gente vai ter como objeto de avaliação a gente mesmo. Tranquilo essa parte? Se autoavaliar é se entender, se enxergar. E é uma autoavaliação de inteligência emocional. Então, vamos entender. Existem as emoções. Você pode estar triste, pode estar feliz, pode estar raivoso, pode estar ansioso, pode estar preguiçoso, né? Existem as emoções, os nossos sentimentos, as nossas sensações. Então, inteligência emocional é quando a gente tem a capacidade de racionalizar, de entender aquilo que a gente o quê? Sente, tá? E por que essa atividade está sendo aplicada agora, que poderia ser uma coisa que vocês pensariam, né? Mas certo, beleza. Eu até entendi o que é inteligência emocional, a gente vai fazer uma atividade sobre isso, mas por que, professora? Uma atividade de inteligência emocional numa isolada de língua portuguesa.
Porque é comprovado cientificamente, vários estudos apontam que quando um ser humano, um indivíduo, que aí pode ser criança, adulto, uma pessoa mais senil, né, uma pessoa mais idosa, e quando a pessoa não tem o domínio, não tem inteligência emocional, dificilmente ela consegue aprender bem, ou melhor, como deveria, tá? Dificilmente ela consegue. Então, passado esses 3 meses de curso, que a gente já está em abril, tá? Já vamos completar aí 3 meses de curso, começamos em fevereiro. Chegou o momento de eu entender o que é que vocês sabem sobre vocês, de como vocês se sentem, e de vocês também pararem para analisar isso. Eu quero que vocês pensem comigo, antes de eu liberar essa atividade, né? Pensem comigo nesse exemplo que eu vou citar. Imaginem vocês que eu sou uma criança da idade de vocês, beleza? E que eu recebi uma notícia péssima na minha casa hoje. Algum familiar meu, minha mãe, meu pai, me trouxe uma informação ruim, que não foi legal. Fora isso, minha mãe e meu pai, os dois tinham me prometido um, sei lá, um presente, uma coisa, e do nada eles chegaram para mim dizendo que não iam poder me dar mais. Nesse momento na minha casa, eu fiquei muito mal, eu fiquei triste, fiquei com vontade de chorar, me senti injustiçada. É um exemplo, tá, gente? Eu estou criando a situação. Poxa, vocês não prometeram? Para que prometeram? Disseram que ia chegar não sei quando tal. Isso é um exemplo. Fora isso, eu tinha dito que eu recebi uma notícia ruim. Nesse mesmo dia, eu ainda vou para a escola, porque eu estudo à tarde, e eu recebi essas informações toda pela manhã. Tá todo mundo acompanhando? Vou para a escola. Nesse dia da escola, que eu vou para a escola, como no normal, vai ter prova. Vocês acham, diante dessa circunstância todinha que eu apresentei, que eu vou ter o mesmo rendimento na prova que eu teria se eu estivesse bem? Não. Mas para eu saber de tudo isso, né? Eu precisaria entender o que é isso que eu senti. O que é que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva, eu estou me sentindo injustiçada, eu estou triste pela informação que eu recebi, porque a informação que eu recebi, gente, é tudo só um exemplo. É que uma tia que eu gosto muito está doente. Ela não está perto de morrer, não, ela só está doente. Então, eu recebi essas notícias todas. E isso mexeu emocionalmente comigo. Isso me desestabilizou. Certo, professor, eu entendi que é importante. Eu estou imaginando vocês pensando, tá? Que é importante a gente reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, entender como é que a gente funciona normalmente quando a gente recebe uma notícia ruim. Mas o que é que isso impacta em pessoas que estão se preparando para concurso? Isso impacta quase que 100%. Deixa eu contar uma outra coisa complementar. Todos os anos, eu tenho alunos que prestam concurso, assim como vocês, ao final do ano, devem fazer a prova, né? Para aferir aí os conhecimentos de vocês, para ver se vocês entenderam, para passar numa escola de referência, conforme seja, enfim. E vocês sabiam que boa parte dos alunos que não conseguem passar, gente, boa parte dos alunos que eu tenho, que são bons, eu vou colocar alunos que são bons, porque são alunos que se destacam em nota, que são esforçados. Vocês sabiam que boa parte, nesse tempo todo que eu trabalho com isso, boa parte desses alunos que não passam, eles não passam por conta do quê na hora? Emoção? Não. Tem medo, começa a chorar, se sentem impressionados. No dia, tá tudo bem. Estão estudando, passam o ano todinho, tudo certo, mas nunca fizeram um teste de inteligência emocional. Nunca pararam para se entender como são. Nunca pararam para entender, poxa, agora eu estou triste. Eu estou entendendo o que está acontecendo, eu não tenho como mudar isso. Eu permaneço triste aqui, mas consciente de que eu estou triste. Muitos alunos nem sabem o que é isso, nem sabem o que é inteligência emocional. Aí chegam num dia desse, que é um momento que você. Existe uma pressão, né, gente, mínima lá, de você corresponder, de você querer tirar nota boa, pressão nesse sentido, tá? Você quer tirar nota boa, você quer, poxa, tanto tempo empenhado nisso, eu estava indo bem e tal. E aí chega na hora, por ansiedade, por nervosismo, a pessoa fica com dor de barriga, começa a chorar, sai da prova e perdeu aquele ano. Perdeu entre aspas, porque nunca perde, né? Porque estudo não é perder. Mas perdeu entre aspas, porque a expectativa não era a prova. Então é muito importante, gente, estudinho para explicar para vocês da importância desse teste. Não é um teste, embora seja um teste que vocês vão se autoanalisar, é um teste extremamente importante, principalmente para vocês se conhecerem, para vocês pensarem sobre isso. Poxa, nunca parei para pensar que eu sou assim. Eu nunca. Agora que eu estou lendo isso aqui, que eu estou respondendo, que eu estou vendo as situações, eu sou assim, nossa, eu sou assim, né?
Então, a ideia é que vocês se autoavaliem, que eu possa conhecer vocês melhor, para que eu possa entregar para vocês melhor esse serviço que eu presto, tá? Das aulas e tudo mais, e conhecer. E é uma oportunidade dos pais também de vocês saberem como é que vocês estão, saber quais são as dificuldades de vocês, tá? Então, é um teste extremamente importante. Eu vou mostrar aqui para vocês. O teste não tem nada demais, gente. É tudo fechado. É ler a pergunta e responder coisas sobre você. Eu só vou pedir duas coisas. Prestem atenção. Essas informações que eu vou pedir estão aqui no próprio teste. A primeira coisa é, você vai tentar responder esse teste de forma rápida. Quando eu digo rápido, gente, não é que você não vai ler bem a pergunta, não. É responder rápido. De maneira espontânea e direta. Sem ficar elaborando muito. Por quê? Tem a ver com o que eu coloco aqui embaixo. As questões aqui apresentadas não devem ser respondidas pelo que você gostaria que fosse, mas pelo que é, como você é, não é? Poxa, seria legal se eu fosse assim, se eu fosse, se eu reconhecesse todos os meus sentimentos, se eu reconhecesse todas as minhas emoções, mas eu não reconheço, então você vai botar de acordo com o que é, e não com o que você gostaria que fosse, tá? Então, por isso que é importante que vocês entendam bem o que está sendo perguntado, mas que vocês não demorem para responder, para marcar a opção, tá? Aqui eu até coloco que aí, o ideal é você não pensar mais do que 5 segundos para responder, porque são perguntas óbvias sobre você. Você já vai ter uma resposta imediata. Vou dar um exemplo. Vamos para o primeiro quesito, presta atenção. Aqui é para botar nome completo, sua idade, seu ano escolar. Aí, ó, olha o primeiro quesito. A primeira pergunta. Tem facilidade em realizar escolhas? Escolha, gente, de uma maneira geral. Escolha se eu quero ir para a praia ou para o shopping. Escolha se eu vou usar uma camisa azul ou preta. Escolha. Eu tenho essa facilidade de realizar escolha? Então, eu penso, tenho muito. Não, não tenho, mais ou menos. Fica sempre com essa ideia. Então, se eu tenho, eu vou botar sempre. Ou quase sempre. Quase sempre eu escolho rápido, eu tenho uma preferência, quase sempre. Ou não, isso acontece só às vezes, ou é raramente, ou é nunca. Eu nunca sei escolher. Eu sempre fico muito em dúvida, peço ajuda aos meus pais, aos meus amigos, tá? Então, são perguntas muito simples sobre vocês, mas é muito importante, como eu disse, para vocês olharem para vocês. E para que eu possa ajudá-los também. Isso aqui, tudinho que eu vou avaliar um por um depois, serve para isso. Quero lembrar, antes de eu liberar, por último, esse link, que não existe resposta certa. Existe ser você do jeito que você é agora, tá? Então, é lógico que não tem uma pontuação para isso. Isso não é uma atividade de pontuação. É um teste, uma autoavaliação que vocês mesmos fazem e pensam sobre isso, tá? Então, a ideia é essa. Vou ver o segundo com vocês. Consigo interpretar claramente meus sentimentos. Eu sei identificar quando eu estou ansioso, eu sei identificar quando eu estou com medo, eu sei identificar quando eu estou triste, ou isso fica confuso, eu só fico para baixo e pronto. Eu só fico mal, mas eu não sei identificar o que é. Então, se eu consigo fazer isso sempre, ou quase sempre, e aí vocês é que vão dizer se é sempre ou quase sempre, às vezes, raramente ou nunca. As respostas seguem esse mesmo padrão. Sempre, quase sempre, às vezes, raramente e nunca, tá? Última coisa que eu vou pedir. Quando vocês estiverem com dúvida em algum enunciado desse, me perguntem, tá? Não respondam por responder, isso é muito importante. Então, pode me perguntar, Tia Laís, eu não estou entendendo o sexto, para eu explicar e eu já explico geral aqui. Beleza? Posso liberar o link? Massa, vamos lá. Gente, façam com atenção, por favor, tá? Link liberado em 3, 2, 1, foi. Podem começar. Quando vocês forem terminando, vão me avisando aqui. Fala, Christian. Ô, tia, quando tava falando que eu saí da aula, assim, por conta da internet, eu disse que minha mãe tá tentando me. Eu tenho um tablet e minha mãe tá tentando colocar o crédito nesse tablet para eu fazer as leituras Acessar. melhores. E, tia, eu, quando eu fui fazer a prova,
Eu fiz tudo certinho, como me avisaram. Só que, mesmo entrando na sala, me dava um arrepio de ansiedade. Sei como é. Tia, tia, Oh, o pior, é, a pior coisa foi tentar naquele portão cheio de pós procurar o meu pai. oh, meu Deus. Isso é importante você pensar agora quando for responder esse teste. Se concentra aí por conta do tempo. Foi ótimo o seu compartilhamento. Vou explicar o terceiro, tá? Então, quem porventura tiver com dúvida no terceiro, já aproveita para esclarecer também. Só pegar aqui. Terceiro diz assim: quando posso, desfruto de atividades sociais, ou seja, em grupo de colegas ou pessoas, sempre que eu posso. Eu opto por estar com pessoas, com grupo, com colegas, eu gosto disso. Eu me sinto bem estando com outras pessoas em atividades sociais, em atividade de jogos, de brincadeiras, de trocas. Essa é a pergunta, tá? Só passando para lembrar que se vocês tiverem dúvida em algum enunciado, me perguntem, eu estou aqui. É muito importante que vocês entendam o que vocês estão respondendo. Tem alguém ainda fazendo? Vocês podem me ajudar? Christian e Nicolas, vocês estão fazendo ainda? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se atualizou para mim. Nicolas, eu vi agora, meu amor, que você enviou. Tá faltando o Christian, né? 1, 2, 3, 4. Tá faltando de Christian. Sim, porque Sebastião entrou agora. Boa noite, Sebastião. Vamos continuar, tá? E aí você acompanha. Os meninos estavam fazendo uma atividade que você depois olha na agenda para poder fazer, tá certo? Bem, estou aguardando a resposta de Christian, mas a maioria já finalizou. Vamos prosseguir. Ele deve estar terminando, deve estar para enviar já, tá? Vou dar uma olhada com calma. Lembro, não existem respostas certas. De todo modo, essa atividade ela vai para o e-mail de vocês. Eu libero ela, que ela vai sem pontuação, mas ela vai, né? Com as perguntas e as respostas que vocês colocaram, que é o que importa, tá? Para vocês saberem, para de repente vocês conversarem aí com os pais. É sempre bom trocar sobre isso. Vocês perguntarem a eles também, porque não é porque eles são adultos, gente, que eles sempre reconhecem as emoções deles, não, tá? Os sentimentos. Então, é bom perguntar, é bom trocar um pouco, saber como é que funciona para eles, como é que eles encaram isso, enfim. E eu vou dar uma olhadinha com muito carinho aqui para ver se eu compreendo ainda melhor o funcionamento da cabeça de vocês e como é que eu posso ajudar, tá certo? Bem, a gente agora passa, antes do nosso momento simulado, né, que é às 8 horas, a gente tem ainda aí 33 minutos. A gente vai agora continuar com o substantivo, que eu vou compartilhar agora com vocês. Mas antes, eu vou mostrar para vocês o PDF de adjetivo que eu já liberei hoje, como eu disse, tá? Para que vocês se antecipem, para que vocês possam dar uma olhadinha e tal, tá? Esse é o PDF. A ideia é que hoje eu fale um pouquinho sobre esse assunto. Tem várias atividades, eu coloquei várias atividades para a gente fazer juntos aqui, no momento da explicação, várias coisinhas interessantes, certo? Então, esse é o de adjetivo, mas a gente vai para o de substantivo para concluirmos substantivo, certo? Deixa eu pegar aqui. Foi. Nós paramos em substantivo na parte das flexões, né? Então, vamos relembrar como é que esse substantivo se flexiona. Fala, Sebastião. Tia, não foi nada sobre o assunto. Tia, ontem eu tava falando. Não está dando para te entender, Sebastião. Eu Tia, escuto tia, não, 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 aí para. eu bateu o sangue.
Tá muito ruim. Fala comigo pelo bate-papo, porque tá muito ruim. Gente, o restante tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Isso deve ser a internet. Antes era a internet de Cristo, agora é de Sebastião, que tá mais ou menos, tá? Mas faz parte. Quando vocês não conseguirem, vocês falam comigo pelo bate-papo, beleza? Não tem problema. Vamos lá. A gente vai agora relembrar o que a gente já comentou na aula passada, mas a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo as flexões do substantivo. Eu coloquei essa imagem aí para brincar um pouquinho com vocês. E quando a gente escuta esse nome flexões, né? Muitos podem pensar na atividade física em que se faz uma flexão, né? E pensando nisso, não fica muito distante do que a gente vai estudar no substantivo, não. Porque flexionar é movimentar, é mudar. Numa hora você está numa posição, você está abaixo, depois você fica um pouco mais acima, né? E é isso que acontece com o substantivo, né? E com algumas classes de palavras, a gente viu também as flexões do artigo, que a gente viu que o artigo ele vai variar em gênero e em número, porque o artigo ele pode ser feminino e masculino, de gênero, e ele pode ser singular e plural, tá? Agora a gente vai estudar isso mesmo que a gente viu em artigo, só que em substantivo, certo? E aí, nas flexões do substantivo, a gente vai ter três classificações. De gênero, seguindo a mesma lógica, feminino e masculino. De número, singular e plural. E agora a gente vai ter a flexão de grau. Se a palavra está no seu grau normal, vai estar no aumentativo ou no diminutivo, que é o que a gente vai ver já já, por meio de exemplos, inclusive, para facilitar, tá? Então, de uma maneira geral, que a gente vai ver já já aí específica, na continuidade aqui, o substantivo ele pode ser feminino ou masculino. Como é que a gente identifica isso? Antecedendo o artigo antes dessa palavra, antes do substantivo. Então, é só olhar ao redor, ver o que é que tem na sua frente, que é a dica que eu dei, né? Na sua frente, atrás de você, ao seu lado. Então, eu estou vendo aqui uma garrafa na minha frente. Garrafa, como é que eu sei se ela é feminina ou masculina? Eu vou anteceder o artigo. Eu digo a garrafa ou o garrafa? A garrafa, portanto, feminino. Eu estou vendo uma tomada. Eu digo o tomada ou a tomada? É a tomada, portanto, feminino. Ventilador, que é o que eu estou vendo também. Eu digo o ventilador ou a ventilador. O ventilador, portanto, masculino. E assim sucessivamente. Então, a maneira mais rápida, prática e geral de eu identificar qual é o gênero do substantivo é antecedendo um artigo a esse substantivo, certo? Então, é assim que a gente identifica. A gente vai ver alguns casos especiais do gênero já já. Número é se o substantivo está no singular ou no plural. Se ele indica uma coisa ou mais de uma, tá? Então, ninguém aqui, isso tudo que eu estou explicando, eu sei que vocês já sabem, mas eu tenho que passar por isso, de explicar, da gente construir e visualizar isso. Ninguém aqui fala o ventiladores, nem os ventilador. Vocês concordam, né? Então, se são muitos ventiladores, você vai falar ventiladores. Você não vai dizer são muitos ventilador, tá? Então, isso naturalmente você já sabe. Singular indica uma quantidade só. Plural, mais de uma. E aí, para eu colocar essa palavra no plural, é simples. Regra geral. Todo substantivo que termina em vogal, todo, eu acrescento S. Só isso, gente, para fazer o plural. Todo substantivo que termina em vogal. Terminou em vogal, não preciso fazer nada, eu só boto um S lá. Tem o boca, que é um substantivo. Como é que eu faço o plural de boca? Acrescentando S, bocas. Sobrancelha, termina em A. Sobrancelhas. Cabelo, termina em O. Cabelos. Tá? Pescoço, pescoços. Braço, braços. Certo? Então, terminou em vogal, acrescento S. Tem uma palavrinha que vocês costumam ouvir, já, quando eu digo costumam, já devem ter ouvido, e até já devem ter falado errado ela no plural. E ela se encaixa dentro dessa regra que eu estou falando, que é todo substantivo terminado em vogal acrescenta S, que é a palavra troféu. Muitos de vocês falam os troféus ou já ouviram. Quem não fala já ouviu, em algum lugar, em algum momento. Só que troféu termina como? Com U, que é o quê? Vogal. Então não pode ser is, troféis. Se termina com a própria vogal, eu só acrescento S, então fica troféus.
certo? As outras palavras, independente de como elas terminam, normalmente vocês já sabem fazer o plural, de tanto que vocês escutam essas palavras. Vou dar um exemplo. O que é que pode colocar aqui para mim no bate-papo? Degrau também. Boa, Alice. Peraí, gente, uma aguinha. Degrau também é uma palavra que muita gente fala degraus. Aerofone, Sebastião. Então tente agora, meu amor. Vi agora o bate-papo. Pode falar. Veja se vai pegar. Sebastião. Veja se pega, veja se pega. Nada. Acho que ele não está aí. Agora. Tá. Vamos lá. Vou dar um exemplo. A palavra agora que eu vou passar para vocês é ventilador. Qual é o plural? Ah, não, já disse, não foi? Peraí, calma, eu já disse. O plural, eu quero o plural de televisor. Quem é que coloca aqui para mim no bate-papo? Duas pessoas que responderem certo, eu já dou a resposta. Televisor. Não é televisão, é televisor. Qual é o plural? Você já sabe. É porque eu deixei o raízes aí, né? Eu tinha feito isso na aula da tarde, e aí eu disse a palavra raiz, e todo mundo colocou raízes. Arroz, termina com Z também. Qual é o plural de arroz? Quem é que coloca aqui para mim? Seguindo a mesma lógica, gente. Raiz é raízes. Arroz que termina com Z é o quê? Exatamente, Guilherme. É estranho, né? Esse nomezinho especialmente é estranho, mas é esse o nome. Arrozes. Termina com Z, tá? Então, as palavras que terminam com R, terminam com Z, o plural é feito com ES, certo? Mas de uma maneira geral, certo, gente? Que é onde eu quero chegar, vocês já dominam isso. Vocês já sabem disso, porque vocês escutam normalmente e falam corretamente esses plurais no dia a dia, na comunicação com outras pessoas, certo? É, Deixa eu dar. Pronto. Não, não era essa palavra que eu queria, não. É, Pronto, vamos lá. A palavra agora é lençol. Qual é o plural de lençol? Duas pessoas ou três responderem certo, eu já digo. Lençol termina com L. Aí vocês vão me passar agora e vocês mesmos vão chegar à conclusão. Eita, algumas palavras que terminam com L, o plural faz com tal. Boa, Lilian. Quem mais? Eu quero o plural de lençol. Eu digo os, só Lilian que respondeu. É isso mesmo, Alice. Isso é cedilha, tá? Mas é isso mesmo. Lençóis. Três pessoas responderam, tá? Então, algumas palavras que terminam com L, especificamente aqui termina com L, e o tônico dela é a última sílaba, o plural é feito com IS. Independente de saber a regra, vocês sabem fazer, que é o que importa, tá? Então, eu estou falando para vocês sobre isso para que vocês entendam como é que funciona. Existem as regras para que essas palavras tenham seus plurais corretos segundo a gramática, mas naturalmente a gente, como falante, a gente já sabe, certo? E por último, a gente chega no grau, que quer indicar que algo é grande, enorme, ou que algo é pequeno, minúsculo, mínimo, certo? Então é para isso que serve o grau aumentativo e o grau diminutivo. Certo? Existe a palavra no grau normal, que ela nem está indicando nada grande nem nada pequeno. Casa, nem é grande nem é pequena, é casa. Quando eu digo casa, pedra, cama, sofá, televisão, essas palavras, elas estão no grau normal delas, tá? Eu posso colocá-las ou não no grau aumentativo e no diminutivo. Existem duas formas de fazer o grau aumentativo e o diminutivo. Preste atenção, duas maneiras. Pela forma analítica ou pela forma sintética. É muito simples, gente, preste atenção. Pela forma analítica, eu vou pegar a palavra do grau normal e vou colocar junto dela grande, enorme,
Ou eu vou dizer pequeno, se for no diminutivo. Minúsculo, mínimo. É um exemplo, tá? Então, no analítico, na verdade, eu não mexo na palavra. Eu acrescento uma outra que vai indicar que aquilo ali é grande, enorme. Isso é o grau aumentativo ou diminutivo analítico. Então, sigam a sequência aqui, ó. As palavras no grau normal. Livro e homem, certo? Aí eu vou chamar a atenção para vocês do analítico agora, que são esses aqui, ó, que eu vou botar de vermelho. Analítico, tá? Então, eu vou ver primeiro o aumentativo, que vai indicar algo grande. Livro, que eu peguei o grau normal, a palavra se repete e digo que ele é grande. Se eu quisesse dizer que ele é mais do que grande, eu ia dizer o quê? Enorme. É analítico do mesmo jeito. Homem, enorme, ou homem, grande. Isso é o aumentativo. Diminutivo. Livro é a mesma palavra. Pequeno. Ou minúsculo, se eu quisesse dizer que ele era muito pequeno. Homem pequeno, certo? Isso é o analítico. É colocar essa palavra do grau normal no grau aumentativo ou diminutivo analítico. E no sintético, gente, a mudança vai acontecer dentro da própria palavra, com a própria palavra. Então, livro, no aumentativo sintético, vai ser livrão. Eu vou adicionar como se fosse um pedacinho a essa palavra, para indicar esse aumentativo. Eu não vou dizer que o livro é grande. É, que pergunta boa, Guilherme. Que pergunta boa. Tem algumas palavras, vou falar para vocês sobre essa pergunta de Guilherme. Eu adoro receber perguntas assim. E gosto também porque eu sei que o aluno está participando, está entendendo. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Me vendo? Tudo certo? Tá. É, televisão, que foi o que o Guilherme perguntou, ele disse, qual é o aumentativo de televisão? Porque televisão já termina em ão. Já dá aquela ideia de aumentativo, mas televisão está no grau normal dela. Televisão é televisão. No caso de televisão, ou a gente brinca de maneira informal dizendo que é uma televisão zona. Vocês já ouviram isso? Televisão zona. Mas isso é informal, tá, gente? Isso não existe no padrão culto da língua, não. Nesse caso, Guilherme, dessas palavras assim, que parecem que estão no aumentativo e não estão, a gente só pode fazer no analítico. Então, eu vou dizer televisão grande, enorme, ou televisão pequena, minúscula. Eu só consigo analítico. Beleza? Foi excelente a tua pergunta. Tem televisão, tem papelão, Guilherme, papelão, papelão. Tem outras coisas que tem muitos alunos que perguntam, tia Laís, estão tudo no grau normal, essas palavras. Cartão, cartão. Cartão pode ser bem pequenininho, não é? Não pode ser, o nome é cartão, dá aquela ideia de que é uma carta, um cartão enorme. Tá no grau normal, tá? Voltando aqui. Então, mais uma vez, analítico, eu só vou dizer que algo é grande, enorme, e se for diminutivo, pequeno, minúsculo, mínimo, certo? No sintético, eu pego a palavra, nem toda palavra eu vou conseguir fazer isso, pelo que eu acabei de explicar da dúvida de Guilherme. Eu pego a palavra e coloco essa mesma palavra ou no aumentativo ou no diminutivo. Quando é impossível de fazer isso, eu só tenho a opção do analítico. Algumas palavras eu vou conseguir analítico e sintético, outras só vou conseguir analítico, só dizendo que aquilo ali é grande, é enorme, é pequeno, certo? E aí, ó, aqui eu peço para que vocês. Fala, Sebastião. Oi. Tia, a senhora tá conseguindo me escutar? Estou conseguindo lhe escutar bem agora. Eu Perfeito. desliguei o fone. O que eu queria, eu quero falar duas coisas. Tia, naquele ali do homem faltou anão e gnomo. É E, uma e, forma. e eu tô muito feliz hoje porque ontem eu fiz um golaço, o gol mais bonito do futsal. Eu fiz ontem com a assistência de um amigo meu. E aí, os caras que disseram que eu era ruim, eu calei a boca. Olha, mas tu tem filmagem disso? Não, tenho não. Eu vou pedir a Ah, filmagem da câmera.
Ah, Eu Sebastião. recebi a bola, girei, chutei no alto, pegou ângulo. Um colega meu tentou defender, mas bateu no travessão e entrou no gol. Eita, danou. Se eu queria ver. Ah, que bom. Se você Eu tá vou pedir feliz, as imagens, aí eu mostro para a senhora. Eu vou pedir as imagens lá na diretoria. eu quero ver. Manda para mim no Zap. Eu gosto de acompanhar a Mano, vida entre vocês. Se você tá feliz, eu já tô feliz também. Que maravilha, que maravilha. Quero ver mesmo. Se tiver as imagens, se tiver um negócio lá, eu quero ver. Manda para mim. Certo. Aí eu ia chegar, gente, na parte dos diminutivos e os aumentativos eruditos. Esse termozinho erudito faz referência a um português muito culto, né? Que é usado por poucos, por pessoas bem intelectuais, em textos específicos. Não é um aumentativo e um diminutivo que a gente encontra com frequência no dia a dia, na fala das pessoas, mas que são importantes, né? Tão importantes quanto os outros. E são gramaticais, eles podem cair em algum texto. Então é importante que vocês conheçam e saibam que eles existem. Trouxe alguns exemplos para vocês verem, né? Tem outros exemplos mais na apostila, mas eu trouxe uns exemplos para vocês verem dos diminutivos eruditos. Diminutivos, tá? Ó, cela. Cela, o local que os presos ficam. Quando a cela é muito pequena, o diminutivo seria célula. A gente tende a falar o quê? Celazinha. Não é que esteja errado, nem na própria gramática, tá? Mas tudo a gente tenta fazer no diminutivo e no aumentativo, colocando inho, ouzinho e ão, ouzão, tá? E esse é o popular, é o comum. Mas existem os eruditos, que é o que eu estou mostrando aí para vocês. Ó. Corpo, corpúsculo. Gente, vocês já ouviram alguém falar corpúsculo? Eu tenho um corpúsculo, quer dizer que eu tenho um corpo pequeno. Gente, a gente escuta o quê? Corpinho, tipo de bebê. Ai, que corpinho. Ninguém diz que corpúsculo, né, gente? É até estranho, né? Celinha, justamente. Exatamente isso. Gota, gotícula. Gotícula alguém já ouviu aqui, né? Caiu uma gotícula de água. Tranquilo, né? Gotícula? Massa. É um erudito. Mesmo vocês tendo ouvido, grânulo. Homem, gente. Homem, que a gente chama de homenzinho. Homúnculo. Alguém já ouviu? Gente, não parece o nome de uma doença, tipo furúnculo. Furúnculo não parece? Homúnculo. Nódulo. Você já deve ter ouvido falar do nódulo. Nódulo é um nózinho pequeno. Normalmente as pessoas têm um nódulozinho na garganta. Óvulo. Óvulo também vocês já ouviram falar, não já? Óvulo. Já. Parte, partícula. Pele, película. Queria chegar nessa. Gente, não tem a película do celular? Vamos raciocinar a nossa língua, ver que coisa. Isso, Lilian. Não tem uma película do celular? A película do celular ela serve para revestir a tela do celular. A nossa pele não faz a mesma função? Ela não reveste a gente? Os ossos, os músculos e tal? Então, a ideia é a mesma. Por isso que a gente chama de película. Porque é como se fosse a pele que cobre a tela. Interessante a gente pensar nisso, né? Mas, normalmente, por exemplo, imaginem vocês que Deus o livre, eu me acidentei, aí fez sei lá, uma ferida grande aqui, saiu a pele daqui, saiu boa parte da minha pele aqui. Eu dificilmente vou dizer, mamãe, ou para qualquer pessoa, me ajuda aqui, que caiu uma película. A gente não fala, uma pelezinha, a gente não falaria assim, né? Ai, saiu uma pelezinha, uma pelinha, né? Tem gente que nem usinha coloca, né? Já pelinha, celinha, tudo com inha só, né? Ah, tia, minha gramática livre é tão grossa que eu não duvido que tenha os eruditos. Tem com certeza, Alice, tem que ter. Tem que ter. Exatamente, a tela são os ossos, Alice. Adorei essa relação. A tela do celular são os ossos e a película, gente, é a pele que reveste os ossos. Certo? Vamos criar essa associação aí. Adorei essa associação de Alice. Continuando. Aí tem verso, versículo. Versículo vocês já ouviram também. Quando alguém fala os versículos bíblicos, gente, agora você faz sentido. Por que versículo, tia Laís? Porque são os versos pequenos, são versos pequenos que tem na Bíblia. Agora, gente, vê essa questão, questiúncula. Eu vou dizer assim, gente,
Eu vou aplicar uma atividade para vocês que tem umas questúnculas, e vocês, sei lá, eles têm alguma doença nessa atividade. Ai, meu Deus, é contagioso. É contagioso, eu não vou fazer, não. Vamos pular essa parte, que eu não estou afim, não, de fazer isso, não. Imagina, gente. Eu fico imaginando essas situações, viu? Bem, e tem outras, tá? Tem outras, orelha, aurícula, tá? Tem outros, assim, bem diferentes. Bem, chegamos na parte que eu queria, prestem bem atenção. Deixa eu apagar aqui, que está tudo riscado, tá? Então, buruçu. A gente vai criar o nosso buruçu, né? Porque esse foi o buruçu da turma da tarde. E a gente vai criar o nosso agora. Vamos lá, preste atenção. Não tem a parte que eu disse lá em cima, que os substantivos. O jeito só vai dar tempo de eu trabalhar isso, gente, mas vai ser basicamente o que a gente vai precisar para hoje mesmo. Não vai dar tempo de adjetivo, não tem problema. Vamos lá. Lembram que eu disse que nem todo substantivo a gente vai descobrir qual é o gênero ao anteceder o artigo a ele. Lembra que eu disse lá em cima? A maioria vai. Você olha, tanto é que você olha ao seu redor, tô vendo o vaso. Vaso, eu digo, o vaso ou a vaso? O vaso. O vaso de flores, né? Então, vaso é masculino, porque eu digo o vaso. Então, a maioria dessas palavras, dos substantivos, eu vou conseguir identificar assim. E outras não. A gente vai estudar agora esses casos dos substantivos que a gente vai precisar ter uma outra dinâmica de avaliação do gênero do substantivo. Lembrando que o gênero significa se esse substantivo é feminino ou se ele é masculino. Beleza? Vamos lá. Existe o primeiro bloco, que é o que eu vou falar primeiro, que são os substantivos biformes. O que são substantivos biformes? São substantivos que têm duas formas, ou seja, uma para o feminino e a outra para o masculino. Certo? A mesma palavra, ela vai ter uma forma para o masculino e uma outra separada para o feminino. Bi significa dois, por isso que tem duas formas, um para cada. Beleza? Então, exemplo, gato. Qual é o feminino de gato? Gata. Biforme. Uma forma para o masculino, que é gata, perdão, que é gato, e outra forma para o feminino, que é gata. Professor, professora. Aluno, aluna. Leão, leoa. Se eu botasse aqui boi, qual seria o feminino de boi? Me digam aqui no bate-papo, bem rapidinho. Bom, Tia Carol disse que é boi, é isso mesmo, gente? Tia Carol não vale nada, minha gente. Tá querendo atrapalhar nossa aula aqui, tia Carol. Só ligada nela. Boa, gente. Vaca, beleza. Se eu digo menino, menina. Se eu digo bode, qual é o feminino? Boda? Bode? Não. Guilherme, vaca é boi, tá? Boi e vaca. Bode, cabra. Isso mesmo, bode, cabra. E assim sucessivamente. Então, eu acho que por esses exemplos aí, dá para vocês entenderem o que são os substantivos biformes. São aqueles que têm duas formas. Uma só para o feminino e a mesma palavra para o masculino. Feminino e masculino. Beleza, gente? Posso passar? Aí existem esses três aqui, ó. Esses três bonitões aqui, que são os uniformes. Olha a lógica. Biforme, duas formas. Uniforme, ó, uma. Então, na verdade, esses substantivos eles não vão variar, que é o que a gente vai entender. Uni é porque só existe aquela forma ali. Mas aquilo aí, se só existe uma forma, como é que a gente vai identificar se é feminino ou masculino? É isso que a gente vai ver agora nos três casos. Mas o mais importante é que vocês entendam. Biforme, duas formas, uma para cada. Uniforme é uma só, que vai servir para as duas ao mesmo tempo. É como se do um aqui saísse para os dois, ó, feminino e masculino ao mesmo tempo. Aqui, ó, cada um tem o seu. Então, vamos lá. Os uniformes comum de dois gêneros, o substantivo é o mesmo, ele não muda. O que vai mudar é o artigo. Então, imaginem vocês aqui que eu estou na frente de um artista homem. Eu vou dizer como para ele? O artista. Mas se agora eu estiver na frente de uma mulher que também é artista, eu vou dizer a
artista. A palavra artista é o mesmo para os dois. Por isso que é uniforme. Artista se escreve do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, para o feminino e para o masculino. O que muda é como eu vou anteceder o artigo, para direcionar ali, para saber quem é o feminino e quem é o masculino. A mesma coisa com a palavra colega. O colega é porque é menino. A colega é menina. O estudante, menino. A estudante, menina. O jovem, menino. A jovem, menino. Tranquilo, gente? Tudo certo? Massa. Massa, massa, massa. Sobre comum, gente, chegamos num bem importante. O comum de dois gêneros muda o artigo. Vou botando aqui ao lado para facilitar. Muda o artigo. O sobrecomum não muda nada. Aí vocês vão bugar agora. Eu tenho aí, se não muda nada. Como é que eu vou saber? Pelo contexto. Se eu estou falando com a Alice, perdão, se eu estou falando sobre a Alice para alguém, e eu digo, a criança acabou de entrar aqui, eu estou falando sobre a Alice, se a criança é feminina ou masculina? Feminino. Que a Alice é menina. Se eu estou falando sobre Sebastião, e eu digo, a criança num determinado contexto, e eu estou falando sobre ele, está lá no texto, vocês estão lendo o contexto. Essa criança é quem? Masculino, que é Sebastião. Porque a criança serve para os dois. Existe a criança menino e a criança, do mesmo jeito, e a criança menina. Existe a pessoa que é um homem, e existe a pessoa que é uma mulher. Mas para os dois casos é a pessoa. Essa palavra pessoa é sobrecomum. Testemunha, que é aquele que vai dar um depoimento no tribunal, tá? Ela é convocada para dar um depoimento no tribunal, a favor ou contra alguma vítima, né? Então, é a testemunha só. Essa a testemunha pode ser um homem, ou essa a testemunha pode ser uma mulher, mas é a testemunha para os dois. Cônjuge é uma palavra que significa aquele que é casado, ou aquela que é casada. Exemplo, se os pais de vocês forem casados, os pais de vocês, a mãe e o pai, eles são cônjuges. Ah, tia Laís, meus pais não são casados mais. Minha mãe é um exemplo. Minha mãe é casada já com a outra pessoa, pronto. Então, o cônjuge da sua mãe é essa outra pessoa, tá? Cônjuge só se escreve assim, o cônjuge. Pode ser uma mulher, é o cônjuge. Se for um homem, o cônjuge. Porque é um substantivo sobrecomum. Por enquanto, todo mundo vive. Massa? Beleza. Vocês já estudaram isso na escola, não já, gente? Esse assunto é típico de já ter sido dado na escola. Beleza. Por último, não menos importante, os epicenos. Os epicenos, eles são usados especificamente para animais irracionais. Eu vou complementar como animais irracionais, porque tem sempre um aluno engraçadinho que fala, mas a gente é animal também. Mas ele não se usa para pessoa, porque a gente não se define como macho e fêmea, mas como mulher e homem, menino e menina, tá? Então, para animais. Tia Laís, então quer dizer que todos os animais substantivos, né, os nomes desses animais, eles são epicenos? Não. Porque a gente viu lá em cima ainda há pouco que tem muitos que são biformes. Boi, vaca, bode, cabra. Certo? Surgiram todos. Macaco, macaca. Cachorro, cachorra. Cão, cadela. Gato, gata. Esses todos que eu acabei de citar, alguns dos que eu acabei de citar, porque são muitos, são biformes, ele tem nada a ver com uniforme epiceno. Mas muitos outros nomes, ou seja, substantivos que nomeiam animais, eles são epicenos, que é quando só existe uma forma para os dois, e a diferença entre o sexo do animal ser feminino ou masculino, a gente vai dizer fêmea e macho. Então, por exemplo, o jacaré. Existe o jacaré fêmea e o macho. Tanto é que, para reprodução, eles precisam acasalar para poder ter novos jacarés. Então, existe o fêmea e o macho, tá? Mas o nome é só jacaré. É o jacaré fêmea ou jacaré macho. Percebam que a palavra o jacaré não muda para as duas situações. Por isso que é uniforme. A cobra macho, a cobra fêmea. Então, cobra não muda. A cobra não muda. Tá? E aqui eu coloquei, gente, uma tabelinha
de outros. Barata, por exemplo, é a barata macho, a barata fêmea, tá? A onça macho, a onça fêmea. Não existe onço, não existe jacaroa, tá? Não existe anto, de anta. Não existe borboleto, é a borboleta macho, a borboleta fêmea. Então, aqui eu coloquei algumas palavrinhas, alguns substantivos epicentros, certo? E coloquei também alguns sobrecomuns que a gente acabou de ver, uma listinha só para complementar o estudo de vocês. Cônjuge, criança. Então, percebam que todos esses aí sobrecomuns podem se referir a ele ou a ela, mas vai ser do mesmo jeito. Lá. O cônjuge pode ser uma mulher, o cônjuge pode ser um homem. A criatura pode ser um homem, a criatura pode ser uma mulher. O monstro pode ser uma mulher e pode ser um homem também. Ela é um monstro. Ó, ela, feminino, é um monstro. Porque monstro é masculino, tá? Fica no masculino. Beleza, gente? Touro macho, touro fêmea. Tem touro fêmea? E agora vocês me pegaram. Quem perguntou de touro? Existe feminino de touro, Carol? Minha gente, vocês me pegaram. O Guilherme tá ótimo nas perguntas, eu tô adorando, porque agora bugou minha cabeça. Bugou mesmo, Guilherme. Não sei te dizer. Vicente, a Carol tá dando uma olhada aqui. Já, já, Sebastião, já, já. Só um minutinho. A touro, eu acho que não existe touro, não. É touro macho e touro fêmea. Gente, eu não tinha parado para pensar em touro. Foi ótimo, Guilherme. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Pronto, beleza. Tá, tava dando uma olhadinha aqui no bate-papo. Pode falar agora, deixa eu achar Sebastião. Pronto, Sebastião, pode ativar. Aqui eu tenho duas coisas para falar. Olha minhas mensagens do bate-papo, porque ela tem uma música. E também. Eu E tava também. vendo. Pera, me travou agora. Cobra é cobro. É jacaré, é jacaroa. Eu falo depois que minha mãe travou agora que eu queria falar outra coisa. Tinha um gnomo andando em cima do asfalto, ele olhou pro lado e acabou atropelado. Oh, meu Deus do céu. Isso é bom que fica inventando, né? É. Vamos lá, por conta do tempo. Meu tempo tá curto. Fala, Lília, que hoje a gente tem prova, hoje tem ensino. Uma vez eu fui fazer uma atividade com o meu pai, aí tava caindo esse negócio de feminino. Aí tem uma pergunta, qual é o feminino de touro? Aí eu queria saber. Aí depois meu pai falou que era vaca. É vaca, feminino de touro é vaca. Oxente, de touro de boi? Porque touro é um tipo de boi, parece. Gente, isso é novidade pra mim, viu? Eu juro. Vocês estão sabendo mais do que eu. Tá vendo, gente? Tá vendo que professor também não sabe de tudo? Juro por Deus. Sabia não. Para mim era boi e vaca. Então, como eu sempre aprendi, como tem nas gramáticas, inclusive. Eu vou fazer o seguinte, de todo modo. Eu tenho várias gramáticas, né, gente? Eu consulto sempre as gramáticas também. Eu vou dar uma olhadinha para ver se eu acho. Porque tem que ter esse exemplo na gramática, né? Tem que ter essa sorte. Porque nem sempre vem. Vem uma tabelinha, mas não vem todos os nomes de animais. Mas eu vou dar uma olhada, tá certo? E retorno para vocês. Imagine se fosse toura. Toura não existe, isso eu já sei. Isso aí eu tenho certeza. Eu só não tenho certeza se é touro, vaca, mas tia Carol, pelas pesquisas aqui prévias, ela está dizendo que é, tá? Bem, gente, aí aqui, ó, eu coloquei aqui as regrinhas do plural, que como eu constatei com vocês, junto com vocês, vocês já sabem de boa parte, tá? Desses plurais, porque vocês já fazem naturalmente, mas de todo modo eu coloquei as regrinhas, então não deixe de estudar. E coloquei aqui também as regrinhas do plural dos substantivos compostos, né? Eu quero citar dois exemplos para vocês pensarem nisso. Lembrem que isso não cai na prova, normalmente, a gramática pura, se você sabe fazer o plural e tudo mais. Mas é muito importante que vocês passem por esses exemplos, que vocês conheçam, tá? E eu estou citando aqui alguns exemplos para ir ficando mais claro também. Mas a ideia não é ficar decorando gramática, porque isso não vai te ajudar, né? A gente vai praticar, quando você escrever algo errado, eu vou pontuar e assim a gente vai.
Ar-condicionado, por exemplo, é um substantivo composto. Ar, hífen, condicionado, tá? Muita gente pensa erroneamente que o plural de ar-condicionado é ar-condicionados. Só que ar-condicionado é um substantivo formado por um substantivo, que é ar, e condicionado aí, que é um adjetivo, tá? Então, nessa formação, eu tenho uma palavra que é variável, que é substantivo, porque a gente está vendo que substantivo flexiona. E o adjetivo também, que acompanha o substantivo. Portanto, os dois vão para o plural. O plural correto de ar-condicionado é ares condicionados. Tá? Então, estou trazendo, por exemplo, uma curiosidade, quase que não sai, uma curiosidade para vocês sobre esse plural dessa palavra, porque tem muita gente que fala errado, muitas vezes vocês reproduzem e não sabem, tá? Guarda-roupa é outro exemplo. Eu estou olhando aqui para um guarda-roupa. Guarda-roupa é uma palavra composta, é um substantivo composto, só que ele é composto pela guarda, que vem do verbo guardar. Então, esse guarda aí, ele não pode ir para o plural, porque ele vem do verbo guardar. É uma regra gramatical, ó. Não variam verbo, advérbio e prefixo. Então, guarda deriva de um verbo. Então, não vai para o plural. Então, fica guarda, no singular, roupas, que roupas é substantivo. Então, é só para vocês entenderem, a partir desses meus exemplos, essas regrinhas gerais aí do plural dos substantivos compostos. Só para vocês terem uma ideia. Porque todo substantivo composto, ele é composto de palavras de classes diferentes. Podem ter dois substantivos ali, pode ter um substantivo e um adjetivo, pode ter um verbo, uma palavra que derive de verbo e outro substantivo. Então, só vai para o plural as classes de palavras que variam. Não vai para o plural as classes de palavras que não variam naturalmente, tá? E aí vocês têm alguns exemplos que vocês podem estudar com calma depois, e é isso. A gente não vai conseguir entrar em adjetivo hoje, porque eu preciso liberar, gente, a prova de vocês, tá certo? O nosso quarto simulado. Caprichem, não deixem de olhar, aproveito para lembrar, não deixem de olhar o teste de inteligência emocional que vocês fizeram, de repente compartilhar com os pais de vocês, comentarem que eu fiz esse teste, o que é que eu expliquei aqui para vocês e tudo mais, tá? Fala, Sebastião, enquanto eu libero aqui o link. Vocês querem saber a pontuação máxima, gente, de quem já fez o simulado? Vocês gostam de saber ou não gostam? Tia, eu quero deixar a senhora orgulhosa, tia. Adivinha? O que foi? Prova de português na escola. Tirei 10 na prova de português. Tirei 10. Chegue embaixo, chegue lá. E passei e fizemos um simulado para o. Como é que chama? O Enem. E eu fui lá da sala, tem que tirar a nota mais alta de português. Que massa! Sério isso? Isso eu quero uma foto. Isso você vai ter. Eu quero, Sebastião, essa foto. Que massa! Fala, Christian. Vou liberando, tá, gente? Aqui o link. Tá, eu na minha escola, eu só contei prova de matemática, poxa, mas quando é prova de português, eu já me achando assim, o melhor de todos. Boa, Christian. É para se achar mesmo. Tá estudando loucamente aqui, tem que se achar mesmo. Gente, a maior pontuação desse simulado foi 12, tá? Só para vocês saberem, de 15. Fala, Alice, era isso? Era isso? Beleza, foi 12 de 15. Tentem superar. Caprichem. Boa prova. Passando só para avisar que vocês têm mais tempo para concluir, tá certo? Como eu sempre dou, 5 a 10 minutinhos a mais. Então, não façam com pressa, não façam agoniados. Eu vou fechar a sala de aula por conta da gravação, tá? Da aula. Eu tenho que fechar sempre no horáriozinho. E aguardo vocês quinta-feira. Tragam as dúvidas na quinta, combinado? Um beijo, gente. Até quinta.